O tema que propuseram a mim e a Denise para falar nesses 2 dias, eu ontem e Denise hoje, é o tema que envolve vida de oração. E o tema era, ou é, oração gera ação. É inadmissível em uma igreja que ora, você não vê as coisas acontecerem. E eu disse para os irmãos ontem e repito para os irmãos hoje: Deus não precisa fazer mais nada. Tudo que tinha que ser feito de imprescindível já foi feito. O plano, o propósito de Deus para com a vida da igreja dele já foi operado, já foi desenhado, já foi marcado, já foi direcionado. Restando, amados de Deus, a ação da igreja salva, da igreja redimida, da igreja resgatada, lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que precisava ser feito foi feito. E a pergunta que fica é, irmãos, o que nos falta, Senhor? O que nos falta para cumprirmos aquilo que Ele designou a nós? O que nos falta? E estamos vivendo uma época, amado de Deus, em que todos esperam estar bem. Todos desejam ser crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Agora minha pergunta é: será que esses 3 S's completa o propósito de Deus para com a vida da igreja, que somos cada um de nós? Será que o Senhor espera que nós só estejamos de boa? Se sentindo bem na igreja? Diga-se de passagem, hoje está difícil o povo se sentir bem na igreja, porque está todo mundo acomodado, né? Não, não vou para a igreja hoje não, eu vou assistir pelo canal da igreja. Nada contra, irmãos, continue assistindo, tá? É só para um exemplo. Pior será, né? Se nem online. Mas todos, ou a grande maioria, estão buscando o quê? Servir ao Senhor no banho-maria. Servir ao Senhor, não vou nem dizer com alegria, porque a Bíblia está dizendo que é com alegria. Mas é com alegria em meio às adversidades da vida cristã. Não é com alegria e folga. E aí eu digo, irmãos, se a igreja não tivesse problema, o pastor estaria preocupado. Ah, mas eu estaria preocupado. Se não tivesse demanda aqui nessa igreja, se não tivesse problema, se não tivesse irmãos zangados, se não tivesse irmãos saindo da igreja, aí eu ia me preocupar. Aí nós íamos estar fazendo tudo que o diabo gosta. Porque sempre houve isso, irmãos. Olha para a vida da igreja primitiva. Olha para a vida do povo de Deus na Bíblia. Houve descanso em algum momento? Alguém viu descanso no povo de Deus? Na igreja do Senhor? Os líderes, como é que os líderes andavam? Sem cabelo. Eu não posso nem deixar meu cabelo crescer, porque aqui já tem uma mecha branca desse lado, irmãos, e do outro assim. Quando o cabelo começa a crescer, você já começa a ver. Outro dia o menino arrancando meus cabelos brancos, eu conversando lá e o menino puxando o cabelo do pastor. Irmãos, a obra do Senhor, ela é trabalhosa. Ela é difícil.
E tem muita gente vindo para a vida cristã achando que é uma vida fácil. Então, se tiver fácil, coloque sua barba de molho. É difícil, é problema todo dia. Todo dia tem problema. O líder que não quer enfrentar problemas tem que deixar de ser líder. Quem mexe com gente e não quer ter problema, é bom em caçar outro jeito, mexer com outro tipo de bicho, que não é o bicho gente, né? Vai mexer com porco, vai mexer com gado, vai mexer com cachorro, vai mexer com outra coisa. Porque enquanto tiver gente aos seus cuidados, os problemas vão aparecer. Quem queria ser pastor por um dia? Né? É tão cômodo você amanhecer o dia pensando só nos seus problemas? É ou não é? Só nos seus, que já são muitos. Imagine você pensar no problema de mais de 200 pessoas. Aí quando você pensa que não, chega um, chega outro. Quando você está resolvendo um, aparece outro. E a coisa vai. Irmãos, só com oração e jejum. Só com dependência de Deus. Ninguém pode fazer nada sozinho. Hoje eu quero contar a história de um homem para vocês. Eu vou ler a história. Eu sei que vocês já conhecem, mas eu quero lê-la. Para que a gente possa analisar e chegar a algumas conclusões das quais nos anima a continuar vivendo em movimento. A igreja de Jesus, ela não para. Você pode até decidir parar, estagnar, estacionar e não fazer nada, mas a igreja não para. A igreja não para hora nenhuma. Nós temos muitas frentes de trabalho. Daqui a pouco vamos dar alguns avisos. Nós temos obra por fazer, nós temos obra em andamento, nós temos obra que vai começar. Muita coisa para ser feita e pouca gente para fazer. Problema. E isso é problema, mas é um problema santo, que está nas mãos do Senhor. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem mostra, é o Senhor que nos dá a paz, é o Senhor que completa a boa obra. A obra inacabada do Senhor que somos nós. A obra que Ele começou um dia, ela haverá de ser concluída por Ele, por meio dEle e para Ele. É para a glória dEle, não é para a glória pastoral, não é para a glória de nenhum irmão boçal. Não. Não é por nossa causa, é por causa dEle. É Ele quem precisa estar na frente. Será que existe perseguição só nos dias de hoje ou de algum tempo atrás a igreja já foi perseguida? Ontem eu estive falando em Monte do Carmo sobre o pacote da maldade. Questões fiscais, né, que vão acontecer, perseguição aos pastores, perseguição à igreja. Isso é uma questão de tempo. Alguém até sorriu depois do culto, me perguntou: pastor, o senhor falou que tá alegre, que não está com medo? Com medo de quê? Eu disse para a pessoa ontem. Eu falei: rapaz, a igreja de Jesus, ela viveu debaixo de perseguição todo o tempo. E aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. E nós só vamos chegar às gerações futuras, irmãos, se a perseguição vier. Porque se não tiver perseguição, se a coisa não apertar na vida do crente, ele vai viver de qualquer jeito. Ele não vai buscar Jesus, ele não vai buscar a presença de Deus, ele vai ficar esperando só vida de bonança. Não há isso, não há espaço para isso. Os problemas virão, irmãos, e nós vamos enfrentar cada um deles. E vamos chegar ao porto seguro, vamos chegar do outro lado, glorificando o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos garante que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Governos foram destituídos, impérios foram destruídos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Lembra daquela menina doente, lá na Bíblia?
Chegaram. Jesus, a menina está doente, quem é culpado? É o pai que pecou? Ou é a menina que pecou? Por que ela está com essa enfermidade? Por que ela está com essa luta? Aí o Senhor respondeu o quê? Nem o pai, nem a menina. Isso está acontecendo para que a glória do Senhor seja manifestada. O que está acontecendo na sua vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje, na escola bíblica dominical, na sala de casados para sempre, nós estudamos hoje sobre a dupla aliança. A aliança do marido para com a marida, com a esposa, e a aliança do casal para com o Senhor e do Senhor para com o casal. E deu dificuldade para o irmão poder terminar o estudo. Porque nós afundamos, nós aprofundamos, trabalhamos para chegar a um consenso, a um denominador comum sobre aquilo que era proposto na lição dessa manhã. Porque precisávamos, irmãos, sair daqui edificados. Foram 2 domingos para poder concluir a lição sobre a aliança. Conceito, tipos de aliança, a importância da aliança. E hoje nós falamos o quê? Aquela listinha que nós fizemos. Eu esqueci. Benefícios, né? Benefícios da aliança. E o professor pegou pesado hoje, falou assim, só fazia apontar assim, cada um tinha que dizer uma palavra que representasse esse benefício. E aí nós fizemos o rodízio, como tinha 10 pessoas presentes na sala, né? Saiu pelo menos 10 adjetivos sobre benefícios da dupla aliança e da aliança com Deus. E nós podemos sair daqui hoje edificados, preparados para enfrentar as adversidades dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos, no relacionamento conjugal. Todos que vieram, sem sombra de dúvida, saíram edificados. Eu saí. Não foi eu que dei a lição, não. Hoje eu era aluno, né? Domingo que vem sou eu, né? Mas hoje era o irmão Zé Milton. E foi uma bênção estarmos aqui nessa manhã estudando a palavra de Deus, nos preparando para enfrentar o diabo, nos preparando para enfrentar as adversidades da vida cristã. A luta ela vai vir, irmão, mas nós precisamos estar preparados. Capítulo 12 de Atos é o texto que nessa noite eu quero ler com vocês. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. Olha só. Veja se esse texto aqui não é atual. Veja se esse texto não se aplica para os tempos atuais. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Olha o que ele fez no versículo 2. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Ele estava perseguindo pessoas relacionadas à igreja de Jesus. Se não bastasse, ele pega um para modelo, o nome dele é Tiago, e ele faz o que com Tiago? Mata a Tiago, a espada. Tiago, irmão de João. Quando viu, olha só o que é que diz, quando ele viu que isso agradou os judeus, também mandou prender quem? Quem que ele mandou prender? Pedro. Se não tiver projetado, olha na sua Bíblia, tá? Mandou prender Pedro. E isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia. Ele não podia matar Pedro como matou Tiago naqueles dias, porque era festa. Então ele planejou matar ele quando? Depois. Matou um, deixou o outro amarrado, para matar depois da festa.
Vocês percebem no texto como é que ele estava preso? Vocês contam, em casa vocês contam, para ver se eu não errei a conta. Quantos soldados estavam guardando Pedro? Segundo minha conta, se eu não estiver errado, pelo menos 16. Há necessidade disso? Aprender o homem, será que ele ia escapar? Será que ele não tinha que morrer depois das festas? Passar a festa, pega o que está amarrado, vamos matar que nem o outro, porque isso alegra o coração dos judeus. O rei Herodes estava com essa proposta no seu coração. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Essa é a parte mais interessante. Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas... E o mais? Esse mais faz diferença para nós? A minha família, pastor, ela está enfrentando problemas, mas eu estou com dificuldade, mas no caso de Pedro, o mais direcionava a ideia de que, independente do que ele estivesse passando, irmãos, era impossível de Pedro ser liberto. Impossível. Mas como é que nós falamos sobre o nosso Deus? Há um hino que diz: o meu Deus, né? Vou cantar não, que eu sou desafinado. É o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Quer dizer, quando eu não dou conta de agir, Ele age em meu lugar. Quando você não consegue fazer, Ele faz por você. Mas você precisa confiar, você precisa acreditar. Você precisa orar, você precisa entender que Deus está disponível para ser acessado por nós. Para que a realidade de nossa vida seja mudada, seja transformada. Se há necessidade de cura, que a cura seja ministrada. Se há necessidade de transformação, que a transformação seja operada. Se é um problema, que o problema venha a ser resolvido. Mas Pedro estava preso, Tiago já tinha sido morto. Isso agradava os judeus e Herodes queria agradar os judeus. Mas, diz o texto no versículo 5, parte última, mas a igreja continuava a orar, de que forma? Com fervor. Por quem? Por ele. Ele estava em uma prisão, ele estava enfrentando uma dificuldade da qual, aos olhos humanos, nada, mas absolutamente nada poderia ser feito. Quantas vezes, irmãos, eu e você, nós todos juntos como igreja, passamos por circunstâncias como essas, das quais nós não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. Mas a igreja continuava orando. A minha questão é, como é que Pedro estava? A situação dele era impossível de ser resolvida. E como é que ele estava? Se você se encontra na encruzilhada da vida, se você encontra-se diante de um problema, como é que você fica? É normal? Dorme bem? Você dorme bem? Quando o problema chega? Quando tem uma dificuldade? Quando tem um problema com o filho, quando tem uma enfermidade na família, quando o câncer bate a porta, fica tranquilo? Ficamos ou não? Não, irmão. Nós nos afligimos, não sabemos o que fazer, nos falta terra nos pés, ficamos tremendo, nos desesperamos e entendemos que não há outra saída senão buscar aquele que tem a resposta para resolver o nosso problema. Quem é? Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. O médico dos médicos. Aquele que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Aquele que determina, manda a água parar
aquele que tem poder sobre os demônios, aquele que perdoa pecado, aquele que transforma a vida. Esse é o nosso Deus, a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e nele precisamos estar ligados para poder ter força para enfrentar o dia mau, as adversidades da vida e vencê-las, cada uma delas. Na noite, antes do dia em que Herodes ia fazer o quê? Apresentá-lo ao povo. Olha a ideia de Herodes. Lembra o que Herodes fez com Jesus? Alguém lembra? Jesus também foi apresentado ao povo, lembra disso? Não só apresentado, além de apresentar, o que foi dito? Escolham. Olha, na época dessa festa pode ser libertado um prisioneiro, um bandido. Vocês querem Jesus ou Barrabás? E o que o povo escolheu? Em uma só voz, Barrabás. Barrabás é solto. Jesus é morto, crucificado, mas ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos, para conceder a mim e a você a vitória sobre a morte, a vitória sobre os nossos problemas, sobre nossas dificuldades, sobre nossas limitações. Nós não podemos nada, mas temos quem pode, e quem pode é o Senhor, porque Ele venceu a morte, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas imperfeições. Tragada foi a morte. Aonde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Que poder tem a morte sobre a vida do crente? Nenhuma. Porque a morte, irmãos, é a passagem para o outro lado com o Senhor. Apesar de que não estamos querendo morrer. Apesar de que quando ela bate a nossa porta, a gente fica, né? Oh, meu Deus do céu, nem casei ainda, Jesus. Meu Deus, eu estou namorando para casar, não me deixa morrer. Né? O céu é maravilhoso, irmãos. E a gente não pode só dizer que ele é maravilhoso. Não, nós temos que experimentar o céu aqui. Eu posso viver o céu na terra se eu viver uma vida de consagração ao Senhor, à sua palavra. Nós podemos experimentar isso. Na noite antes do dia em que Herodes ia ser apresentado ao povo. Como é que diz a Bíblia? Como é que estava Pedro? No outro dia, irmão. Ele sabia que ele ia ser apresentado e ele ia ser morto como Tiago. Já imaginou uma sentença sobre a sua vida? Oh, amanhã eu serei colocado diante do pilotão de fuzilamento e vão meter bala em mim e eu vou morrer. O dia de eu morrer é amanhã. Você dorme? Dorme com um barulho desse? Eu duvido, irmão Dida, se dorme. Não dorme, irmão. Mas como é que Pedro estava aqui no texto? Acompanhe lá e veja, não é o pastor que está inventando não. Versículo 8 do capítulo 12. Pedro estava dormindo. Você consegue dormir com um barulho desse? Mas ele estava dormindo. Pedro era doido. Era ou não era? Metido, né? Quis andar sobre a água e foi o único que andou como Jesus. Que loucura você tem feito pelo Senhor, pela obra do Senhor. Pedro estava dormindo, preso, com duas correntes entre dois soldados. Começa a contagem. Além de estar preso, em duas correntes, diz que tinha um soldado de um lado e o outro do outro lado. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, versículo 7, de repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. Tem alguém aqui essa noite esperando essa luz? Há um hino que diz assim: há uma luz no fim do túnel. Há um motivo para crer.
há uma luz no fim do túnel. Essa luz é Jesus. Essa luz foi acesa dentro do cárcere aonde Pedro estava. Essa luz também pode ser acesa dentro de sua vida, na circunstância do seu problema, na circunstância de sua luta. Há uma luz no fim do túnel, há esperança. A esperança não é a última que morre, porque se fosse esperança não morria. Jesus Cristo é a esperança que não morre. Confie em Jesus, devote sua fé nele, acredite, porque por mais que tudo pareça estar dando errado, ou que tudo pareça que vai levar você a um destino trágico, em Jesus confiar. Já cantamos hoje, sua lei observar. Ó, que gozo, que alegria, que paz. Os que confiam no Senhor, diz o salmista, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Irmão, não deixa esse vento te derribar não, meu irmão. Não deixa esse vento te sacudir e te jogar no chão não. Firme os teus pés. Firma-te na presença do Senhor e acredite, tenha fé de que Ele vai mudar a realidade da sua vida. Essa luz brilhou dentro da cela de Pedro. O anjo tocou no ombro de Pedro e Pedro acordou. E quando ele acorda, o anjo diz para ele: levanta-se depressa. Essa palavra levante-se, a Bíblia está cheia, né? Tem um que diz: desperta tu que dorme e Cristo te ressuscitará. Salmo 60, levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre a sua vida. Irmão, nós temos que radiar a glória. Radiar a glória para onde nós formos, aonde você pisar, aonde você tiver uma oportunidade de falar do amor de Deus, de bendizer o nome do Senhor. Deixa adiar. A Bíblia está cheia de promessas sobre nossa vida. Diz que a gente é cheiroso. Até cheiro a Bíblia nos dá, irmãos. É ou não é? Ou o pastor está doido? A Bíblia diz que nós devemos exalar o cheiro suave. Anteontem eu preguei numa inauguração do açougue. Já preguei em tanto lugar, irmão. É inauguração de açougue. É na igreja católica. Aonde me chama eu vou. Aí eu preguei no açougue, aí tinha que fazer a graça. Era promoção, abertura. Aí eu comprei 5 quilos de carne lá e falei: pega uma alcatra aí para mim, abre essa alcatra aí que eu vou secar para comer uma carne de sol. Não apareceu o sol. E aí o trem ficou lá, eu vim embora, depois voltei ontem para pregar. Lá em Monte do Carmo me trouxe, irmãos. Ei, irmãos, a bacia era pequena, a salmoura aumentou e derramou no assoalho do carro. E nós não vimos na hora. E hoje, quando a gente abriu esse carro para entrar, irmão do céu, vocês já sentiram, né? Será que lá ficou um cheiro suave do Senhor, irmão? Será que é degambê ou nhacapura? O perfume é japonês ou é francês? Irmão, nós temos que ser cheiroso. Não é cheiroso de cheiro, irmão. Sabe o que é tu chegar no ambiente, irmão? Você ser notado. Alguém vê você para... Epa! Lembra Jesus no meio da multidão? Epa, saiu o poder. Foi assim que Jesus falou? Alguém tocou nele, saiu o poder. Irmãos, é alguém falar assim: ei, vem, eu preciso. Tivemos num culto, semana passada, muita gente. E gente meio da alta sociedade. E aí, de repente, eu estou lá para participar do culto. Aí diz assim: convidamos para dar uma palavra o pastor Lopes. Eu? Sim, senhor. E fomos lá e pregamos. Pregamos o evangelho.
quando terminou. Ei, onde é a sua igreja? A 1206. Eu vou lá. Ou dizer, não, eu quero congregar, eu quero ouvir mais dessa palavra que você falou aqui nesse culto. Então nós temos que exalar o cheiro do Senhor. Nós temos que falar em tempo, em fora de tempo, admoestando, exortando, com toda longanimidade de ensino. Saiu uma pessoa do meio do culto, irmãos, e falou assim, cadê aquele pastorzinho que falou aqui? Aí me levou a pessoa lá em mim e falou assim, terça-feira é meu aniversário, lá na minha fazenda, você vai pregar lá para mim? Eu falei para o senhor não, pregar para todo mundo. Estou lá, terça-feira, eu tenho um compromisso, terça-feira, mas eu vou ter que dar um jeito porque tem que ir. Pregar a palavra em tempo, em fora de tempo. Admoesta, exorta, com toda longanimidade ensino. Outro me disse assim, rapaz, tu é doido, tu pregou isso mesmo. Eu falei, o que é que tinha que pregar? Não é a palavra de Deus, não é o evangelho? Talvez se for no tempo de Herodes, né, a cabeça do pastor já tivesse sido rolada. Mas a igreja estava em oração. Levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto, amarre as sandálias. Irmãos, quando faça uma pesquisa na Bíblia, irmãos, os encontros de humanos com anjos, né? Faça uma pesquisa, os encontros de humanos com anjos, quando os anjos vêm trazer recado, quando ele vem desafiar a alguma coisa, irmãos, sempre há pedidos. E os pedidos estão envolvendo o que, irmãos? Preparação. Olha só o que é que esse anjo diz para Pedro, né? Deixa eu voltar aqui, olha só. Primeiro ele diz, levanta-te depressa. Para de dormir, já dormiu o suficiente. Você vai agora sebo nas canelas, senão o povo te mata. E eu ainda quero te usar. E vamos que vamos. Ele diz, levanta-te, levanta-se, desperta. Então as correntes caíram das mãos de Pedro. Aí ele continua no versículo 8 dizendo, aperte o cinto. Olha aí, é preparação ou não é? Aperte o cinto. Olha mais, amarre as sandálias. É preparação? Então, toda vez que alguém tiver que vir do céu, falar com alguém na terra, mostrar algo para alguém que está aqui na terra, te prepara. Lembra da sarça ardente? Quando eu sou apareceu a Moisés? Ei, ela mandou foi tirar, né? Tire o sapato dos pés, porque o lugar onde você está pisando, você não está entendendo. Você não está entendendo. Esse lugar é terra santa. Aí aqui ele diz, olha, aperte o cinto, aperte as sandálias. Você vai para onde eu mandar você ir. O que o Senhor precisa fazer, irmãos, para a gente poder falar do amor de Deus para as pessoas que nós amamos? Ontem eu fiz algo inusitado no começo da mensagem lá em Mãe do Carmo. Eu falei, olha suas mãos, todo mundo olhando para as mãos. Quantos dedos tem aí? Tem 5. Eu falei, escolha 5 pessoas agora para você abençoar. 5 pessoas para você orar, para você evangelizar, para você transformar a vida. Aí eu usei o exemplo de Filipe. Filipe foi tirado de um lugar, levado para outro lugar, para falar do amor de Deus para alguém. Por quê? Porque quem estava perto daquela pessoa não estava falando. E às vezes o Senhor vai ter que tirar alguém de outro lugar para entrar na sua casa para falar para alguém que está do seu lado. Você já imaginou um barulho desse? Você já imaginou a situação? Será que o Senhor vai precisar colocar o mundo de cabeça para baixo para você poder entender que você é um instrumento de Deus? Que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus e que Deus está esperando sua ação para fazer a obra nessa terra, nesse mundo, irmão. Aperte o cinto, aperte as sandálias. As correntes já caíram. Amém, misericórdia? Ou ainda tem corrente aí? Quer corrente, não vamos chamar o anjo, né? Você já é livre. Você já é liberto em Cristo Jesus. Agora precisa apertar os cintos, amarrar as sandálias. Essa semana nós terminamos o culto, né? O curso de visitação. E a irmã Viviane e o irmão Robervano já estão
fazendo as inscrições a partir dessa semana para quem quer aprender a dar o estudo bíblico. Vamos começar no mês de maio um treinamento para estudo bíblico. Quem ainda não sabe dar estudo bíblico e tem interesse de apresentar o plano de salvação para alguém, venha para cá, para a nossa turma, venha para a nossa sala e nós vamos te ensinar. Vamos te dar os versículos que você usa, vamos te dar orientação para você ser equipado, para você ser habilitado a fazer a obra do Senhor. Para você não ficar parado, para você entrar em movimento, para você entrar em ação. Aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Pedro deu uma resposta positiva ao anjo. E o anjo continua dizendo: ponha a capa e venha comigo. Ponha a capa e venha comigo, quer dizer, esteja disposto. Versículo 9 do capítulo 12, Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava direto para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo, não é assim? Você é desses que quer que o Senhor faça tudo? Não. O Senhor vai te conduzir só por um momento. Ele vai te soltar na braquiada e dizer: olha, te vira, Robert Vane. Agora é contigo, meu irmão. Agora você precisa fazer o que tem que fazer. O texto está dizendo que Pedro estava achando que era uma visão. Ele estava achando que... Por quê? Porque estava dormindo. Né? Ele não estava dormindo, então ele estava meio ainda cambaleando. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí o anjo escapa dele. E aí ele fica sozinho. O portão se abriu, de repente o anjo foi embora, versículo 11. Então Pedro compreendeu. Eu colocaria outra palavra. Então Pedro acordou. E você já compreendeu? E você já acordou? E você já entendeu o propósito de Deus para com a sua vida? O que é que você está fazendo aqui nessa terra? O que é que você está fazendo aqui nessa igreja? O que é que você está fazendo aqui nesse lugar? O que é que você está fazendo aqui nesse culto hoje? O que é que você está fazendo nessa família que você está? O que é que você está fazendo no ciclo de amizade que você está vivendo? Você já compreendeu? Você já entendeu? Ele vai continuar dizendo. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Olha a conclusão. Ele diz: olha, o Senhor mandou o anjo para cuidar de mim. Você já teve essa convicção algum dia na sua vida? Quando alguém entra na sua vida para te orientar. Semana passada, muitos anjos entraram para me ajudar. Eu me encontrava dentro de um hospital onde eu nunca tinha pisado, um hospital grande, acompanhando o enfermo, tendo que resolver muitas coisas das quais eu nunca tinha feito. Tudo automatizado, tudo digital, até para você tirar senha, marcar exame e tudo mais, e não tinha ninguém para fazer, era eu que tinha que fazer. E todo lugar o Senhor colocava um anjo diante de mim, fazendo até além do que era sua obrigação, mas em todo o tempo eu entendendo, era o Senhor me conduzindo, me dirigindo, para que nós chegássemos ao porto seguro, para que nós resolvêssemos o que precisava resolver. Quantas vezes somos visitados por anjos? Aí alguém está pensando, o pastor está pensando que, está dizendo que um anjo vai descer com asa. Não estou falando de anjo de asa. Estou falando de anjo que são pessoas que o Senhor coloca diante de nós
para abençoar a nossa vida, para nos dar direcionamento, para cuidar de nós, para trazer uma palavra abençoadora, para que nós sejamos edificados. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, irmãos, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali. Ele bateu na porta da frente, e a empregada, que chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente, que em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. E o que falaram para Rode? Como é que a igreja estava? Como é que eles estavam? Diz que eles estavam orando. Como você está? Por vezes, você se encontra também, tal qual a igreja aqui, orando, mas não crendo. Orando, mas sem fé. Orando para cumprir tabela. Orando para cumprir um protocolo. Mas o seu coração não tem fé suficiente para ver o milagre de Deus sendo operado na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Assim estava a igreja. Ela estava orando. Deus operando. Então, quando a igreja ora, Deus opera. E é uma tristeza você ver Deus operando independente da sua fé. Independente da sua fé. E por que Deus faz isso? Porque Ele ama. Ele ama resolver os problemas da igreja. Ele ama resolver as nossas demandas. A Rode foi chamada de quê? Maluca. A minha versão chamou ela de maluca. Você já foi chamado alguma vez de maluco? Por estar fazendo a vontade de Deus? Não se preocupe não, irmão. Deixa chamar você de maluco. Faça a vontade de Deus. Ela estava simplesmente dizendo, e com alegria, agoniada. Ela viu, é Pedro! Nem abriu a porta para o abençoado. Correu para dar a notícia aos que estavam orando. E ele, tu tá doida, mulher? Cala a boca, menina. Com certeza era uma menina. Né? Com certeza era uma menina. Para com isso, menino. A gente está orando. Não tem isso, não. A gente está aqui orando, aí os filhos dos irmãos, né? Estão brincando ali no fundo e gente se incomoda. Cala a boca. Deixa o menino brincar. Deixa o menino brincar, faça a sua parte. Ore, busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Às vezes nós estamos tão apegados, irmãos, a, sabe, normalidade. Sabe, aquela coisa engessada que a gente deixa de ver a glória de Deus por coisas pequenas. E o inimigo está trazendo isso para nós, para a gente não ver a glória do Senhor sendo manifestada. Não vou para a igreja não, porque meu menino vai ficar correndo. Deixa o menino correr. Não deixe de receber sua bênção, não. O seu filho, meu irmão, é uma bênção. Seu filho é bênção. Não permita que o inimigo coloque isso na sua mente. Ah, não vou não, que meus meninos não param quieto. Não se preocupe. São bênçãos. Seu filho não veio para te atrapalhar, não. Seu filho não veio para poder te tirar da presença do Senhor, não. É a família na presença do Senhor. Tal está aqui cantando, a menina vem, abraça no pé e segura, o avô vem, chama, a menina não vem. Amém. Não vai deixar de fazer a obra por causa de filhos, não. Tem gente que está deixando até sem filho. Está deixando, né? Até por coisas menores, banais. Por quê? Porque o inimigo já conseguiu cauterizar a mente desses. Não permita isso. Estou caminhando para o final. Terminar a história. Quando Pedro entendeu, irmãos, o que havia acontecido, ele foi para a casa de Maria, aconteceu isso que eu já falou. Quando reconheceu a voz de Pedro, já falei, porém, ela insistiu na verdade. Rode falou que Pedro estava na porta e as pessoas duvidaram e chamaram ela de maluca. O que é que você faz quando alguém não acredita no que você está falando sobre Deus? Você persiste na verdade ou você desiste?
Já vi gente falando, não, pastor, eu não vou mais falar não, porque esse povo não muda de vida. Continua falando, continua pregando, continua amando, continua orientando. Porque, irmãos, quem faz não somos nós não, é o Senhor quem faz. A Bíblia diz, não é por força, mas é pelo Espírito. Vamos só fazer a obra e deixa Deus completar a obra. É Deus quem vai fazer, não somos nós. Você está maluca, disse o povo, porém ela insistiu na verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Olha o que o povo fez. O povo estava orando, mas mataram Pedro. Vocês já tinham percebido isso no texto? Tiago já tinha sido morto. Pedro estava preso, cercado por cadeias e soldados. Quando a mocinha chega dizendo para eles que ele estava na porta, primeiro eles disseram, não é ele, você está maluca. Depois de um momento, não, deve ser a alma dele que está nos visitando. Irmão do céu. Irmão, não mata os outros não, irmão, tenha fé. Por que eles mataram, né? Por que eles achavam que Pedro tinha morrido? Pode correr, a menina já está vindo assim, ó. Está com medo do pastor. É? Por que eles acharam que Pedro tinha morrido, irmão? Porque não tinha jeito. O cara estava preso. Era impossível dele ser liberto. Aí o Senhor vai e faz o milagre. Eles disseram, não, é o Espírito. Não se incomoda não, que isso é espiritual. É o anjo dele. Versículo 15, está isso aí, confira em casa, tá? Versículo 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta. Talvez com medo dos soldados ter acordado, ou então querendo dizer para eles que Deus havia feito o milagre. O que importa é que ele estava batendo na porta. Continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta. E quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Você já tem se assustado com alguma coisa que Deus fez na sua vida? Deus pode te assustar. Deus pode te surpreender. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado ele da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matar cada um deles. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Para finalizar, eu quero concluir dizendo: as perseguições, os problemas, as lutas, elas podem até acontecer comigo e com você, com a igreja de Deus, mas Deus é capaz de nos livrar de cada uma delas. Se você estiver passando por qualquer luta, por qualquer dificuldade, não se desespere. O Senhor pode te tirar de todas elas, assim como fez com Pedro. Está lá em Atos capítulo 12, versículo de 6 a 11. Não vou ler porque eu já li. Segundo lugar, a oração, irmãos, é uma arma poderosa e precisa ser constantemente executada na nossa vida. Não pare de lutar, não pare de orar. Deus é um Deus que responde oração. Ah, mas eu não tenho fé, eu estou tão aflito que não consigo orar. Ora sem vontade.
ora sem dar conta. Deus não precisa te ouvir, Ele só precisa te ver. Não é assim que diz o texto? Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, se prostre aos pés do Senhor, porque o nosso Deus que te vê em secreto haverá de realizar na sua vida o que lhe apraz. Às vezes o Senhor não vai conseguir nos ouvir, porque a gente não consegue nem falar, irmãos. A dor é tremenda da luta, que a gente nem consegue falar. Mas Ele quer te ver orando, prostrado na presença dEle, para que Ele haja e faça aquilo que você deseja. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu não dou conta mais, por isso eu estou aqui. Senhor, eu preciso que o Senhor haja, entre com providência na minha vida. Terceiro, para concluir, só mais dois, terceiro e quarto. Em terceiro lugar, Deus pode, irmãos, usar pessoas comuns para realizar grandes coisas em sua obra. Ei, irmãos, Deus pode usar pessoas comuns como eu, como você, para realizar grandes obras no reino de Deus. Que notícia maravilhosa! O Senhor pode usar um homem pecador, falho como eu, para realizar grandes obras no seu reino. E eu só tenho a agradecer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me envolveu nisso. Muito obrigado porque o Senhor me deu o privilégio de poder ser tocado e usado pelo Senhor. Irmão, se coloque na brecha. Irmão, se disponibilize. Irmão, aperte o cinto, amarre as sandálias, como o anjo disse para Pedro, e diga, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Esteja disponível, queira ser usado pelo Senhor. Agora, de fato, a última lição que eu quero trazer nessa noite: Deus tem um propósito para as nossas vidas em meio a situações difíceis. A questão é que quando as coisas difíceis chegam na nossa vida, a gente não consegue ver propósito. A gente só consegue ver o sofrimento. A gente só consegue ver a luta. A gente só consegue ver o aperto. A gente só consegue ver a dificuldade. Ei, eu desafio você a olhar para o propósito. Senhor, o que é que o Senhor quer? Tem coragem de fazer essa pergunta para o Senhor? Senhor, o que é que o Senhor quer com tudo isso? Senhor, está doendo. Senhor, meu Deus do céu, já são 20 anos de luta. Senhor, está difícil. Me mostra o seu propósito. Entenda, não é por quê, é para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Às vezes estamos passando por lutas, porque através dessa luta, ele vai nos abençoar e o nosso testemunho vai glorificar ao nome do Senhor. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos dar consciência de que Ele está agindo em meio às adversidades de nossa vida, abrindo portas, abrindo portas. Eu, depois de 9 anos, eu passei 9 anos como motorista no meu serviço, como motorista de comandante. Peguei 3 comandantes: Coronel Yuri, Coronel Leandro e uma beiradinha do Coronel Farias. Daqui a pouco o comandante caiu e eu fiquei no corredor. Mandava eu fazer uma coisa ali, mandava fazer outra ali, mandava eu apresentar num lugar, eu ia lá e chegava: não apresenta hoje não, volta para lá e espera. Fiquei que nem macaúba na boca de banguela, para lá e para cá, para lá e para cá. E eu fiz essa oração: Senhor, como é que fica? Eu tenho 9 anos de dedicação a essas autoridades, né? Pessoal e nada. Falei: me manda para o batalhão, né? Me coloca lá na escala, vou para a rua, sem problema nenhum. E quando eu já estava perdendo as esperanças, de repente me veio uma ligação, a luz no fim do túnel, aquela luz que nasceu lá dentro da cela de Pedro, nasceu também na minha vida, dizendo assim: venha trabalhar nesse lugar. Depois que eu escolhi, todo mundo me queria.
E eu falei, agora não vou mais não, já estou no outro lugar, vou ficar lá. E desde então, irmãos, Deus tem nos honrado. Eu não sabia por que eu estava passando por aquilo. Hoje eu sei. Talvez você hoje não saiba por que você está passando por algum sofrimento, por alguma luta na sua vida. Às vezes, é até mesmo perseguição, como aconteceu aqui no caso de Pedro. Tiago tinha sido morto por causa do evangelho. Pedro estava amarrado para ser morto. Aí alguém podia pensar, mas por que o Senhor deixou então Tiago, né, ser decapitado e salvou Pedro? E aí? Alguém explica Deus? Alguém explica Deus? A única resposta que eu tenho, irmãos, para dizer para os irmãos que hoje de manhã falaram aqui que tudo que tiver dúvida é para perguntar para o pastor. Eu saí daqui hoje de manhã preocupado, né? A orientação da Orizomar, né? Por quê? Aí eu tenho a única resposta que eu posso dizer é porque o Senhor tinha um propósito. E aí é só estudar a história de Pedro, vocês vão ver o propósito. Né? Coloca Tiago e Pedro, não desmerecendo nenhum dos dois, né? Mas perceba o que Deus fez através da vida de Pedro. Que exemplos maravilhosos ficaram, né? Registrados na palavra, em detrimento do que Pedro experimentou em sua vivência com o Senhor. Deus seja louvado. Deus seja bendito na nossa vida, na vida da nossa igreja. Não somos uma igreja perfeita, não estamos prontos, mas o Senhor é quem vai completar a boa obra. E nós vamos fazer ainda infinitamente mais coisas grandiosas nesse lugar, por louvor da glória de Deus. Vidas transformadas, vidas salvas, por louvor da glória de Deus.